Boa noite a todos. Peço que coloquem os celulares em modo silencioso, por favor. Damos início à reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Vitória, Estado do Paraná, do dia 4 de agosto de 2025. Declaro abertos os trabalhos da 23ª reunião ordinária do exercício 2025 da 35ª legislatura da Câmara Municipal de Nova Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convido para que todos coloquem em posição de respeito para cantarmos o hino nacional brasileiro. Passamos agora à discussão da ata da reunião anterior. Caso não haja retificações ou impugnações, consideraremos a ata aprovada. Solicito ao Sr. Adrian que recolha as assinaturas. Peço ao vereador Marcos Borracha Caos que proceda à leitura dos itens constantes do expediente do dia. Para refletir,
Faze com que prosperemos de novo, ó Deus. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, ficarás irado com as orações do teu povo? Salmos 80, versículo 3, 4. Comunicações da presidência. A Câmara Municipal de União da Vitória convida todos os vereadores e a população para a sessão solene de outorga do título de cidadão benemérito de União da Vitória ao desembargador Dr. Célio Orce Valdrave, no dia 15 de agosto de 2026, sexta-feira, às 19 horas, no auditório Edson Aires, no edifício CTU, na UGV. Correspondências recebidas do vereador professor Márcio Fernando Utzig, caminha emenda de número 1 ao projeto de lei ordinária número 18/2025 para apreciação do plenário. A Federação Paranense de Fanfarras e Bandas convida para prestigiar da realização do 33º Sinfabam, concurso interestadual de fanfarras e bandas. Participarão várias bandas oriundas dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Será no dia 16 de agosto de 2025, no Ginásio de Esportes Israel Pastucci, União da Vitória, Paraná. Ofícios do Executivo. Ofício 787/2025, veta o projeto de lei de número 17/2025 do Poder Legislativo de forma integral. Matéria do Legislativo. Indicações. Indicação 288/2025 da vereadora Pastora Josi ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras, que sejam tomadas providências técnicas para a adequação do nível da Rua Esperança, no bairro Limeira, com correção da queda da via em direção ao rio, visando o correto escoamento da água pluvial. Justificativa. Moradores da Rua Esperança, localizado no bairro Limeira, têm enfrentado sérios transtornos durante períodos de chuva em razão da falta de inclinação adequada da via para o escoamento natural da água. Atualmente, a água da chuva fica empoçada em frente às residências, formando verdadeiras lagoas, o que impossibilita a entrada e saída de moradores, além de representar risco à saúde pública, à estrutura das moradias e à segurança dos pedestres. A solução mais eficaz, de acordo com relatos da população local e análise visual da situação, seria a correção da queda da rua em direção ao leito do rio, permitindo que a água siga em seu curso natural, sem permanecer acumulada nas áreas residenciais. Indicação 289/2025 da vereadora Pastora Josi ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras, para que sejam tomadas providências urgentes quanto à manutenção da infraestrutura total da Rua Capitão Silveira Peixoto, no bairro Rio da Areia e União da Vitória. Justificativa. A Rua Capitão Silveira Peixoto, acesso direto à Faculdade UGV, encontra-se em condições precárias, com ausência total de iluminação pública e pavimento deteriorado. O intenso fluxo de estudantes, trabalhadores e moradores, sobretudo no período noturno, torna urgente a instalação de iluminação para garantir segurança, bem como a recuperação da via, que apresenta buracos, acúmulo de água e falta de drenagem adequada, comprometendo a mobilidade e aumentando o risco de acidentes. Indicação número 290/2025 do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, para que sejam realizadas melhorias no CEMEIS e lá Fernandes Luiz, incluindo a instalação de parquinho para as crianças, manutenção e reparos nas portas, pintura do prédio, implantação de lixeiras externas, entre outras adequações necessárias. Justificativa. As melhorias sugeridas visam oferecer um ambiente mais seguro, funcional e acolhedor para
às crianças e funcionários do CEMEIS e lá Fernandes Luiz. A ausência de parquinho limita as opções de recreação, enquanto a falta de manutenção em portas e na pintura do prédio compromete a estrutura e estética do local. A instalação de lixeiras externas, por sua vez, contribui para a limpeza e organização do espaço, beneficiando toda a comunidade escolar. Indicação 291/2025, do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso, ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras, para que sejam realizadas obras de recuperação e melhoria na rua João Valdir Zanetti, no bairro São Sebastião, incluindo a recomposição do nível da via, correção dos desníveis e adequação do solo para garantir o tráfego seguro de veículos e pedestres. Justificativa. A referida rua encontra-se em situação crítica, apresentando grande afundamento e desníveis que chegam a cerca de 3 metros, comprometendo a passagem de moradores e o acesso à igreja localizada no local. A situação não afeta apenas os frequentadores da igreja, mas todos os moradores e visitantes do bairro São Sebastião que dependem dessa via. A intervenção é urgente para restabelecer a segurança e a mobilidade da comunidade. Indicação número 292/2025, do vereador Valdir Luiz Cortellini, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, para que seja realizado estudo técnico visando a implantação de mecanismos de entrada e saída, como trevos, trincheiras ou outras soluções adequadas, no acesso ao bairro Rio Vermelho, nas proximidades da BR-476, nas coordenadas 26, 19, 59, 35, 51, 01, 88, 374. Justificativa. O acesso atual ao bairro Rio Vermelho pela BR-476 é extremamente perigoso, oferecendo riscos tanto aos motoristas que utilizam a rodovia, quanto aos moradores da região que precisam entrar ou sair do bairro. A falta de um sistema adequado de conversão e cruzamento, como trevos ou trincheiras, torna o trânsito inseguro, principalmente em horários de maior fluxo, podendo ocasionar acidentes graves. Indicação número 293/2025, do vereador Juarez Tica, ao Poder Executivo Municipal, por meio da UVETRAN, União da Vitória Trânsito, para que seja realizado um estudo técnico de tráfego na rotatória que dá acesso à ponte Governador José Richa, com o objetivo de avaliar e implementar melhorias que evitem o congestionamento do local, especialmente nos horários de pico. A justificativa. A referida rotatória é um ponto estratégico de ligação entre as regiões importantes do município, sendo utilizada diariamente por um grande número de veículos. Nos horários de maior fluxo, como início da manhã e fim da tarde, é recorrente a formação de longas filas e retenções que comprometem a fluidez do trânsito, causam transtornos aos motoristas e aumentam o risco de acidentes. Assim, é fundamental que a UVETRAN promova um estudo detalhado para identificar as causas do congestionamento e proponha soluções viáveis, como ajustes na sinalização, redimensionamento da rotatória, instalação de semáforos inteligentes ou outras medidas que promovam maior segurança e mobilidade urbana. Indicação número 294/2025, dos vereadores Juarez Tica e Marco Antônio Cols, ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que seja realizada a pavimentação asfáltica da rua Dr. João Augusto Barbosa, no bairro São Brás. Justificativa. A referida via encontra-se em estado precário, com diversos trechos deteriorados e marcados por buracos, o que compromete a trafegabilidade e coloca em risco a segurança de motoristas e pedestres. Em dias de chuva, o problema se intensifica, tornando o acesso ainda mais difícil e gerando transtornos aos moradores. A pavimentação se mostra essencial para garantir condições adequadas de mobilidade e qualidade de vida à população local. Indicação número 295/2025, do vereador Valdir Luiz Cortellini,
Ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que seja realizada a pavimentação asfáltica da Rua Hermes de Carvalho, no bairro São Sebastião. Justificativa. A referida via encontra-se em condições precárias de trafegabilidade, com trechos de terra batido e buracos que dificultam a circulação de veículos e pedestres, especialmente em dias de chuva. A pavimentação se faz necessária para garantir mais segurança, conforto e qualidade de vida aos moradores da região, além de facilitar o acesso de serviços públicos e de emergência. Indicação 296/2025 do vereador Alemão da Agropecuária ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que seja implantada uma lombada na Rua Eurico Cleto da Silva, nas proximidades do número 1298, no bairro Panorama. Justificativa. A solicitação visa melhorar a segurança no local, tendo em vista o excesso de velocidade praticado por diversos motoristas que trafegam pela via. O trecho mencionado é predominantemente residencial, com circulação frequente de pedestres, incluindo crianças e idosos. A implantação da lombada contribuirá para a redução da velocidade dos veículos, prevenindo acidentes e promovendo maior trafegabilidade aos moradores da região. Indicação número 297/2025 da vereadora Thaís Weberbach ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, SEAB, venho, por meio dessa indicação, solicitar que coloque em prática a Lei 4939, de 15 de julho de 2021, que autoriza o Poder Executivo a proceder à distribuição de materiais de construção e sanitários para a reforma e recuperação de moradias às famílias de baixa renda. Justificativa. A Lei 4939 de 2021 é uma ferramenta importante que pode auxiliar a população de baixa renda que perdeu sua moradia em algum desastres, como incêndios. Recentemente, na última semana, 3 casas pegaram fogo em bairros periféricos de União da Vitória, sendo uma no bairro Limeira, outra no Bom Jesus e outra no bairro Sagrada Família. Nesses casos, a falta de apoio e recursos pode agravar ainda mais a situação dessas famílias. Por esse motivo, solicito: implemente a Lei 4939/2021 e coloque em prática a distribuição de materiais de construção e sanitários para a reforma e recuperação de moradias às famílias de baixa renda. Forneçam apoio e recursos às famílias que perderam suas moradias nos recentes incêndios. Garanto que a população de baixa renda tenha acesso a recursos e apoio para reconstruir suas vidas. Espero que Vossa Excelência e a SEAB tomem as medidas necessárias para implementar a Lei 4939/2021 e garantir a qualidade de vida dos moradores de União da Vitória. Indicação número 298/2025 do vereador Márcio Fernando Utzig ao Poder Executivo Municipal e ao Conselho Municipal de Segurança, CONSEG, sejam tomadas providências por meio das forças de segurança, Polícia Civil e Polícia Militar, no sentido de planejar ações para coibir, evitar ou diminuir a incidência de furtos de fios de cobre da rede elétrica de propriedades no interior do município, divisa com os municípios de Porto Vitória e Porto União, na localidade conhecida como Prainha. Justificativa. Tal solicitação visa chamar a atenção e propiciar o debate sobre esses fatos envolvendo roubo e furtos que vêm acontecendo de forma corriqueira nessa região, causando diversos prejuízos aos moradores. É necessário identificar as necessidades e desenvolver um plano de ações no sentido de monitorar por meio de análise de dados, presença de policiais, uso de tecnologias e parcerias comunitárias, meios de garantir maior segurança às pessoas que moram nessa localidade. Indicação número 299/2025 do vereador Cordovan Frederico de Melo Neto ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que seja realizada a pavimentação asfáltica da Rua
Orley Tércio Belena, nesse município. Justificativa. A referida via encontra-se em condições precárias, dificultando o tráfego de veículos e pedestres, especialmente em dias de chuva. A pavimentação asfáltica é uma demanda antiga dos moradores e se faz necessário para garantir melhores condições de mobilidade, segurança e qualidade de vida à população. Indicação número 300/2025 do vereador Cordovan Frederico de Melo Neto ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, requer-se a realização de pavimentação asfáltica da Rua Sadala Aziz Domingos, nesse município. Justificativa. A Rua Sadala Aziz Domingos vem apresentando trechos sem pavimentação, bem como buracos e irregularidades no solo e acúmulo de lama e poeira conforme as condições climáticas. Essa situação prejudica diretamente a mobilidade de veículos e pedestres, que gera riscos à segurança e dificulta o acesso de moradores, transporte escolar e serviços essenciais. Fim do expediente, senhor presidente. Os projetos seguem as devidas comissões e as indicações serão enviadas aos órgãos competentes. Solicito ao vereador Marcos Borracha Caos que informe se alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos edis inscritos para o uso da palavra no horário do expediente. Encontra-se inscrito a vereadora Pastora Josi e o vereador Márcio Fernando Utzig. Concedo a palavra, então, na tribuna à vereadora Pastora Josi. Vereadores, boa noite a todos que estão presentes e também todos aqueles que nos assistem. Eu subo hoje essa tribuna para trazer dois temas de imensa relevância social. É para falar sobre o Agosto Laranja, que é o mês dedicado à prevenção e à conscientização sobre as deficiências. Esse mês é um chamado à reflexão e à ação. É um período em que as APAES e demais entidades, como Paralímpico, na pessoa do nosso querido ex-vereador Godoy, a ADVIVE, a ALAD, Autismo Sem Barreira, as secretarias Escola Vitória Fernandes, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Núcleo Regional de Educação, 6ª Regional de Saúde e Secretaria de Saúde. Todos que estão aqui representando, que atuam junto às pessoas com deficiência em todo o Brasil. Intensificam as suas ações com o objetivo de conscientizar a população sobre os cuidados que podem reduzir a incidência de deficiências, tanto no nascimento quanto adquiridas ao longo da vida. Mais do que apenas prevenir, o Agosto Laranja também tem como missão identificar precocemente os casos que necessitam de intervenção, garantindo que essas pessoas recebam o apoio e o cuidado necessário o quanto antes, melhorando significativamente sua qualidade de vida. Aqui em União da Vitória, temos orgulho em dizer que esta causa foi formalizada por meio do projeto de lei de número 19/2019, que se tornou a Lei Municipal número 4.825, de 15 de agosto de 2019, instituindo oficialmente o mês de agosto como Agosto Laranja, e inserindo essa importante campanha no calendário oficial de eventos do nosso município. E para que essa mensagem seja visível, para que todos se lembrem da importância do tema, foi solicitado à Prefeitura que a imagem do Cristo iluminado
receba a cor laranja nesse mês simbólico. Também reforçamos o convite para que o comércio local participe, iluminando suas vitrines, as vitrines de suas lojas, com a cor laranja, em apoio a esta causa tão relevante. Porque falar sobre deficiência é falar sobre respeito, inclusão, cuidado e prevenção. É garantir que cada cidadão, independente de suas condições físicas, sensoriais, intelectuais ou múltiplas, possa ter seus direitos respeitados, sua dignidade assegurada e sua participação plena na sociedade. Por fim, deixo aqui um apelo que o Agosto Laranja não se restrinja apenas a este mês. A prevenção, a conscientização e o compromisso com a inclusão precisa ser constante durante todo o ano. Cada atitude, cada política pública, cada ação de cuidado e respeito pode transformar vidas e construir uma cidade mais justa e inclusiva para todos. O segundo tema é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que neste ano de 2025 será celebrada de 21 a 28 de agosto, com o importante tema Deficiência não define, oportunidade transforma, inclua nossa voz. Essa semana é muito mais do que um momento simbólico. Ela é um chamado à ação, um convite à reflexão profunda sobre o tipo de sociedade que estamos construindo e sobre quem estamos deixando de ouvir nesse processo. É fundamental compreendermos que a deficiência por si só não é um limite. O que realmente exclui são as barreiras que nós, enquanto sociedade, ainda insistimos em manter. Barreiras físicas, comunicacionais, atitudinais e estruturais. Quando uma pessoa com deficiência não acessa a escola, o trabalho, a cultura, os espaços públicos ou as relações sociais, o problema não está na deficiência em si, mas sim na falta de oportunidades, de apoios adequados, de acessibilidade e, sobretudo, na ausência de reconhecimento da sua singularidade. O tema deste ano nos convoca a reconhecer que a deficiência não define quem a pessoa é. O que realmente transforma vidas são as oportunidades de aprender, de conviver, de ser ouvido e, principalmente, de ser respeitado em sua dignidade e em sua humanidade. E é nesse ponto que precisamos ser firmes. A inclusão não é um favor, não é uma caridade, não é uma concessão. A inclusão é um direito humano fundamental. Um compromisso com a equidade, com a justiça e com a democracia real. Aquela que não se constrói apenas com palavras, mas com atitudes concretas, políticas públicas eficazes e, sobretudo, com a escuta verdadeira. Incluir a voz da pessoa com deficiência é muito mais do que dar o microfone. É garantir que ela possa se expressar da forma que lhe for possível. É acolher as diferentes formas de comunicação. É dar espaço para todas as vozes faladas e reconhecê-las como legítimas, como valiosas, como imprescindível para a construção de um país mais justo. É necessário, urgentemente, reconhecer a riqueza da diversidade humana. Ela não é obstáculo, ela é potência, é caminho, é essência de uma sociedade plural. Por esse motivo, deixo o meu compromisso como vereadora dessa cidade de seguir lutando, juntamente com os meus colegas, por uma cidade verdadeira, inclusiva. Uma cidade onde todas as pessoas têm acesso, apoio, reconhecimento e oportunidades reais de participação. Onde cada indivíduo, com ou sem deficiência, possa estar, ser
pertencer e contribuir com o seu melhor. E faço um apelo a todos os colegas dessa Casa Legislativa, ao poder público, às instituições e à sociedade civil, que possamos ouvir de verdade, ouvir com atenção, com empatia, com compromisso, porque só se transforma aquilo que se escuta. E só se respeita aquilo que se reconhece. Que nesta Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, possamos reforçar que a deficiência não define, oportunidade transforma. E que toda transformação começa com um passo, o passo da inclusão. Aproveito este momento para fazer um convite especial à nossa sociedade. Convido todo cidadão, toda cidadã a conhecer de perto o trabalho das entidades, das secretarias que atuam com pessoas com deficiência e o nosso município. Visite essas instituições. Converse com os profissionais, com as famílias, conheçam a história de vida e superação. E mais do que isso, colabore, seja com doações, com trabalho voluntário, com divulgação, ou mesmo com gestos simples de empatia e inclusão no dia a dia. Essas entidades fazem um trabalho essencial e transformador, muitas vezes enfrentando desafios estruturais e financeiros. O apoio da comunidade é fundamental para que elas continuem promovendo dignidade, autonomia e cidadania. E, por fim, reforço, não é apenas no mês de agosto que devemos nos lembrar da importância da prevenção e da conscientização sobre as deficiências. Essa é uma responsabilidade contínua que deve estar presente o ano inteiro. Nas nossas políticas públicas, nas escolas, nas famílias, nas ruas e em todos os espaços da nossa sociedade. Que o mês seja uma semente para o compromisso permanente com a inclusão e o respeito. Eu agradeço. Tenham todos uma boa noite. Nesse momento, concedo a palavra à tribuna ao vereador professor Márcio Tzik. Senhor presidente, boa noite. Demais colegas vereadores e vereadoras, público aqui presente, as entidades ligadas aí à defesa, né, à batalha em prol de aproximar as políticas públicas das pessoas com deficiência. Aqui o amigo Godoy, um grande batalhador dessa causa, público que nos assiste em casa. Subo hoje nesse importante espaço, que é a Tribuna Popular, para expressar gratidão. Gratidão ao mandato do deputado Hussein Bakri. Por que gratidão? Nessa semana, nós foi anunciado por ele, né, a coordenadora da Casa Civil, Gabi Bakri, a autorização para a licitação de uma creche no bairro São Gabriel. Uma demanda solicitada a nós por muitas mães, pela comunidade lá do São Gabriel, visto que lá é uma região industrial, né? Tem muitas indústrias lá e muitos trabalhadores. E as pessoas moram em outros bairros, mas levam as crianças para ser atendidos em creches lá no bairro, o que isso gera uma demanda muito grande. E faltam vagas. Faltando vagas, sobrecarrega as demais creches aqui da região sul. O CEMEI Maria Flenick, CEMEI Ruth Forte. Com a construção dessa creche, né, teremos aí parte dessa demanda solucionada, né? Então, agradecer
a atuação do deputado, né, como tem um bom trâmite no governo do Estado, né, tem uma boa influência e trouxe esse recurso, né, essa autorização para que essa creche seja construída. Né. Então, eu tenho aqui, é da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social e Família, é um projeto especial, né, da Infância Feliz Paraná. É uma parceria do governo com a Assembleia Legislativa do Paraná, quando devolve os recursos, né, aí esses recursos estão sendo destinados à construção de creches em todo o Estado. É uma construção de creche contendo um bloco principal com 3 salas, brinquedoteca, sala de múltiplo uso, instalações sanitárias, sala dos professores, diretoria, secretaria, área de espera coberta, pátio coberto, circulação, refeitório, sala de amamentação, lactário, cozinha, lavanderia, vestiários masculino e feminino, jardim sensorial descoberto e demais equipamentos externos. O valor empregado é de R$ 2.400.584,96. O lote é uma área construída de 456,86 metros quadrados. Construção de creche com execução de serviços preliminares, administração da obra, movimento de terra, drenagem, águas pluviais, fundações, estruturas, alvenaria, divisórias, muros e fechos. Cobertura, esquadrilhas, acessórios, vidros, hidrossanitários, gás GLP, incêndios e aparelhos, revestimento de paredes e pisos. Impermeabilizações, pintura, argamassa, pavimentação e calçamento. Paisagismo, equipamento externo, limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto. Não obstante a isso, também na frente dessa creche precisa haver pavimentação. Então, não obstante a ter a conquista da creche, também teremos lá esta rua lá no conjunto Frei Pedrinho, né? Com o asfalto. Então, fica aqui a nossa gratidão, né, por essa conquista. O outro assunto que eu trago a essa tribuna foi a indicação que fiz essa noite de um problema que assola nossas cidades. Não somente lá a localidade da Prainha, ali na divisa de Porto Vitória, Porto União e União da Vitória, que são os constantes furtos de cobre, de rede elétrica, né, o que vem causando enormes prejuízos às pessoas. Porque o indivíduo que vai lá e furta isso, provavelmente, né, o usa para obter recursos para drogadição. E vende por um preço irrisório. E aquele que tem o prejuízo lá com o roubo desse material, muitas vezes gasta R$1.000, R$1.500, R$2.000 para repor, para consertar. E o indivíduo vende ali por 100, 50, 150 reais. Então, essa é uma demanda, né, de segurança pública que envolve as autoridades, Polícia Civil, Polícia Militar. O Conselho Municipal de Educação, acho que deve já estar debatendo sobre esse problema, mas esse debate tem que ser ampliado, tem que ser vindo aqui na Câmara de Vereadores é que as demandas chegam, é uma demanda de um problema local, né, aqui da nossa cidade, e nós precisamos ampliar esse debate para que acabar totalmente com isso a gente não vai conseguir, mas que possa coibir, que possa diminuir. Hoje nós temos tanta tecnologia aí, né, tantas câmeras, tanto recurso que pode ser usado no levantamento de dados, né, para que possa restringir esse tipo de situação.
principalmente aquelas pessoas que compram. Existe um comprador, existe um receptador para isso, né? Então, teria que ter uma investigação, porque, além do furto, alguém compra, né? Então, para que nós possamos aí dar mais segurança, né, e mais apoio aí às pessoas que têm esse tipo de prejuízo. E o terceiro assunto, que talvez seja o mais debatido, o que as pessoas, o que os munícipes de União da Vitória têm maior interesse, é aquilo que nos assola de 10 em 10 anos, né? 8, que são as enchentes. Eu até fiz aqui uma anotação, todos devem conhecer esse trecho, ou essa frase, né? Nesta terra o Iguaçu grandioso te acalenta e te banha feliz, abraçando o teu povo brioso. Só que de vez em quando ele abraça muito forte, né? Então, está sendo feito um estudo, que já foi cobrado aqui pelos vereadores, sobre o resultado desse estudo para o anteprojeto. É um estudo muito detalhado, né, inédito, somado aos demais estudos que já existem, desde as primeiras enchentes, né, as de 83, né, 92, 2014, 2023. Mas esse é um problema centenário. É um problema desde quando os bois passavam pelo val, depois quando os vapores atracaram aqui, depois com a ferrovia, né? Haja vista que, em 83, a ligação entre o centro e São Cristóvão era feita só pelo trem, né? Ou por aeronaves. Naquele momento, os engenheiros ferroviários já sabiam o valor da cota, qual que era o nível máximo, né, e construíram uma ponte férrea acima do nível, né, que poderia acarretar ali problemas. E é nesse sentido que deve ter um estudo muito detalhado, para que quando se for aprovado, né, as alternativas de contenção, de diminuição, para mitigar os efeitos da cheia, né, seja um projeto bem alinhado. Pelo que consta, são 16 possibilidades de estudo, são 16 alternativas, e que entre elas são mais de 30 combinações, né, alternativas combinadas, dique, canal paralelo, alargamento do rio, né, as soleiras do rio também. Mas quem fez essa obra de arte foi Deus, né? O homem, para mudar, precisa estudar muito. Está sendo usada até tecnologia do exército americano para fazer o batimento de todos os níveis, de 100 em 100 metros, né, por 32 quilômetros. E aí, até a segunda quinzena de setembro, esse estudo vai estar pronto, indicando as alternativas, as combinações e, principalmente, quanto custa, para que seja tomada alguma medida, né, em relação a este grave problema que nos assola aí há muitos anos. Então, se tiver uma alternativa que diminua, né, que mitigue a situação e que seja um valor viável, né, existe o interesse, existe o empenho, a determinação do mandato do deputado Ucembacri, do governador, para que essa obra aconteça, uma obra de grande vulto, bem como foi ali a obra na Dona Mercedes, ali no Morro do Cristo, que, além de resolver o problema, né, se tornou um cartão postal. Né, ficou bonito.
São obras de muito valor. Se formos falar em um valor aproximado, talvez seja o valor da dívida do Funprev, né, para que, se tiver todas as alternativas combinadas. Mas que busque que o mandato do USEM sirva para que nós possamos buscar esses recursos estaduais, federais, se for preciso, mas que a nossa população seja atendida, né, e que esse sofrimento ele seja pelo menos diminuído aí a partir do momento que o rio queira nos abraçar forte. Na noite de hoje seria isso, presidente. Muito obrigado. Boa semana a todos. Não havendo mais inscrições para a tribuna, passamos imediatamente à ordem do dia. Solicito ao vereador Marcos Borracha Caus que faça a leitura dos itens da ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamental da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 19/2025. Institui no município de União da Vitória o Dia da Estação Ferroviária de União da Vitória, a ser comemorado anualmente em 15 de novembro. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo o mesmo seguir para votação em 2 turnos com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 19/2025. Votação do parecer fundamental da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 19/2025. Institui no município de União da Vitória o Dia da Estação Ferroviária de União da Vitória, a ser comemorado anualmente em 15 de novembro. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 19/2025. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 19/2025. Institui no município de União da Vitória o Dia da Estação Ferroviária de União da Vitória, a ser comemorado anualmente em 15 de novembro. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 19/2025. Votação do parecer fundamental da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 22/2025. Institui a aplicação do instrumento MChat para rastreamento precoce de sinais de transtorno do espectro autista, TEA, nas unidades de saúde públicas e privadas do município de União da Vitória e da outras providências. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo o mesmo seguir para a votação em 2 turnos com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão? Com a palavra a vereadora Pastora Josi. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, vereadores, todos presentes e todos aqueles que nos assistem de casa. Falar sobre o projeto MChat me traz assim uma alegria muito grande, porque em conversa com vários pais, né, eu estive ali presente, vendo a situação que muitos pais vieram a descobrir o autismo nos seus filhos já numa idade avançada, de 7, 8, 9, 10 anos. Então, esse projeto ele vem facilitar a descoberta precoce do autismo na vida da criança. Então, o que seria? É um questionário de 23 perguntas que o psicólogo, o pedagogo, ele pode estar ali juntamente com os pais, descobrindo se essa criança apresenta os sinais de autismo, fazendo com que essa criança seja encaminhada para os profissionais
para que ele tenha um acompanhamento. Assim, sofre menos a criança e sofre menos a família. Então, eu peço a colaboração dos meus colegas vereadores para que me ajudem a aprovar esse projeto, para nós trazermos assim mais dignidade para essas crianças, para esses pais, e mais tranquilidade. Muito obrigada. Boa noite. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 22, 2025. Votação do parecer fundamental da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, favorável ao projeto de lei ordinária número 22/2025. Institui a aplicação do instrumento MChat para rastreamento precoce de sinais de transtorno do espectro autista nas unidades de saúde públicas e privadas do município de União da Vitória e da outras providências. Fundamentação. Após análise do projeto e sua justificativa, oferecemos parecer favorável. É o parecer. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, favorável ao projeto de lei ordinária número 22, 2025. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 22/2025. Institui a aplicação do instrumento MChat para rastreamento precoce de sinais de transtorno do espectro autista nas unidades de saúde públicas e privadas do município de União da Vitória. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites regimentais. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 22, 2025. Agora, em discussão, em primeira discussão, votação, o projeto de lei ordinária 22/2025. Institui a aplicação do instrumento MChat para rastreamento precoce de sinais de transtorno do espectro autista nas unidades de saúde públicas e privadas do município de União da Vitória e da outras providências. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário número 22, 2025. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 13/2025. Dispõe sobre a redução da jornada de trabalho semanal da categoria funcional de assistente social do município de União da Vitória e estabelece outras providências. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo o mesmo seguir para a votação em 2 turnos. Com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 13, 2025. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária 13/2005. Dispõe sobre a redução da jornada de trabalho semanal da categoria funcional de assistente social do município de União da Vitória e estabelece outras providências. Somos de parecer favorável ao projeto, devendo o mesmo seguir os trâmites regimentais. É o parecer. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 13, 2025. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 13/2025 dispõe sobre a redução da jornada de trabalho semanal da categoria funcional de assistente social do município de União da Vitória e estabelece outras providências. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 13, 2025.
Votação do parecer fundamental da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 20/2025. Dispõe sobre a criação da Diretoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e dá outras providências. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo o mesmo seguir os trâmites regimentais. É o parecer. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 20/2025. Votação do parecer fundamental da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 20/2025. Dispõe sobre a criação da Diretoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e dá outras providências. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir aos trâmites do regimento interno. É o parecer. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 20/2025. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária número 20/2025. Dispõe sobre a criação da Diretoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e dá outras providências. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 20/2025. Requerimentos. Requerimento número 144/2025 da vereadora Pastora Josi ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras e da Secretaria de Planejamento Urbano, que sejam tomadas medidas urgentes de drenagem pluvial e correção estrutural na Avenida André Juque, no bairro Limeira, especialmente no trecho entre Albar e Mercearia da Senhora Sueli. Justificativo. A Avenida André Juque é uma via de grande circulação, utilizada diariamente por moradores, estudantes e comerciantes do bairro Limeira. No entanto, o acúmulo de água no trecho em frente ao comércio da Senhora Sueli tem causado transtornos, prejudicando a mobilidade de pedestres e o funcionamento do comércio local. A situação é agravada por uma tubulação aberta e posicionada acima do nível da via, próximo ao ponto de ônibus, o que impede o escoamento adequado da água. Diante disso, solicita-se a implantação de bueiro e caixa coletora, a correção do nível da tubulação e a verificação da rede de drenagem da avenida, garantindo uma solução definitiva e maior segurança aos usuários. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 144/2025. Requerimento número 145/2025 do vereador Anderson Gripa Luiz Cardoso ao senhor prefeito municipal para que entre em contato com as secretarias envolvidas para incluir no programa de pavimentação asfáltica na rua Washington Luiz Pereira de Souza, bairro Nossa Senhora do Rossio, nessa cidade. Justificativa. O asfaltamento na região dos bairros de União da Vitória é importante para oferecer condições adequadas de trânsito, necessitando a total pavimentação da rua indicada, para que se torne seguro aos usuários. Vale ressaltar que parte dessa via já foi pavimentada. Em discussão? Passo a presidência ao vereador Cordovan para discutir o requerimento. Recebo a presidência e passo a palavra ao nobre vereador Anderson Cardoso. Então, eu entro com esse pedido de pavimentação na rua Washington Luiz Pereira de Souza, no bairro do Rossio. Ali, para quem não conhece essa rua, vou explicar um pouco melhor, fica para o lado de cá da empresa Antiga Macazil, Audicenha. E essa rua, ela continua do outro lado da empresa, que vai sentido ali ao GV, o Centro de Eventos. Então, alguns anos atrás, foi asfaltado apenas o lado de lá, né, próximo ali ao GV. Então, a indignação dos moradores ali foi grande, né? O pessoal com abaixo-assinados já me cobraram desde o mandato anterior para que possa, né, sair esse asfalto ali na rua para eles do lado de cá. Nós sabemos que muitas ruas, né, da nossa cidade necessitam de pavimentação,
graças a Deus, né, através do governador Ratinho Júnior, né, com interferência dos deputados que representam a nossa cidade e região, deputado e líder do governo, Sembacre, o Alexandre Cury, né, que foi destinado um recurso também para a nossa cidade, então algumas ruas serão pavimentadas. E a gente aguarda que essa rua, então, possa ser contemplada. Seria isso, muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Anderson Cardoso. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 145/2025. Requerimento 146/2025 do vereador Cordovan Frederico de Melo Neto. Ao Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, informa os motivos da paralisação da obra de construção da nova estrutura da Escola Municipal Ida Melo, bem como qual o atual estágio do processo administrativo da obra, cronograma, medições, pagamentos, pendências técnicas ou orçamentárias, e qual a previsão para a retomada e conclusão da obra. Justificativa. A referida obra foi iniciada, mas atualmente encontra-se completamente paralisada, sem qualquer movimentação visível no local. Tal situação causa enorme preocupação à comunidade escolar, pais, alunos e professores. A Escola Municipal Hilda Melo enfrenta sérias limitações de espaço e estrutura, o que compromete diretamente a qualidade do ensino e as condições de trabalho dos profissionais da educação. A ampliação e modernização da unidade são urgentes e fundamentais para garantir um ambiente adequado e digno para a formação das crianças. Em discussão, com a palavra o vereador Cordovan Neto. Boa noite, presidente, nobres vereadores, o público presente, o pessoal que nos acompanha de casa. Esse requerimento é referente à Escola Hilda Melo. Atualmente ela funciona ali junto ao Colégio José de Anchieta e também a Unespar, e começou a ser construída ali do lado do 7º Colégio da Polícia Militar, e foi paralisada no início desse mandato. O prefeito, de primeiro momento, verificou ali a questão financeira do município, a gente sabe que é difícil, e completou ali a primeira parte da obra, da fundação, e depois o serviço veio a parar. Essa obra é uma obra, um sonho antigo de toda a comunidade escolar, dos alunos, pais, professores, funcionários, e a gente sabe que a educação é a base de tudo. Então, portanto, gostaria de pedir aí que também essa obra fosse uma prioridade aí no mandato, né? Eu sempre procuro entender as dificuldades do município. A gente sabe aí que o município passa aí por uma grande dificuldade financeira, mas estou me colocando aí também à disposição de mais esse problema para a gente estar aí atrás de uma solução para resolver isso daí. Durante o recesso da Câmara de Vereadores, fui até a capital paranaense, fui até o gabinete do deputado Alexandre Cury, também do Sembacre, para ver a possibilidade do governo do estado estar colaborando para que volte a ser realizado essas obras. Então, só acho que a gente não pode deixar cair no abandono essa obra, no esquecimento, e que a gente, o mais rápido possível, arranje uma solução para resolver. Aí, quem sabe, a gente está realizando esse sonho aí de toda essa comunidade o quanto antes, e, né, aí durante esse mandato, tendo em vista que a obra já foi iniciada, então vamos fazer aí um esforço para que essa escola realmente aconteça. Então, fica aqui só meu pedido para o Executivo Municipal passar todas essas informações para que a gente possa, aí depois, quem sabe, junto ao governo do estado, ver o que a gente pode estar colaborando, aproveitar aí a força dos nossos representantes
né, aí do governo, temos aí o líder do governo e também o presidente da Assembleia como os indicados, né, pelo prefeito Ari a ser nossos representantes do município. Então, vamos estar aí correndo atrás aí de recursos para que a gente dê o devido encaminhamento a essa obra. Seria esse daí o intuito desse requerimento, presidente, né, para que a gente possa, aí todos unidos, o Legislativo, junto com o Executivo e o Governo do Estado, a gente consiga almejar essa grande obra, que é um sonho antigo de toda a região aí central, do São Bernardo, Navegantes, Ponte Nova, enfim, era até pouco tempo atrás a nossa escola que recebia o maior número de alunos aqui do município de União da Vitória. Então, conto aí com a aprovação do requerimento, seria isso, e muito obrigado. Em discussão, com a palavra, vereador professor Márcio Dzic. Mais uma vez, boa noite. Vereador Cordovan, me solidarizo com o senhor neste requerimento e tem total apoio. Se existe uma escola itinerante hoje em União da Vitória, é a Escola Municipal Professora Hilda Mello. Ela era junto aqui com o Unispar, em outrora, antigamente. Passou a funcionar junto lá com o Colégio Lauro Milho, o antigo Colégio Lauro Milho. Aí veio para lá o projeto do Colégio Militar do Paraná. A escola Hilda Mello retornou, né, para as dependências da Unispar, o que, de certa forma, fica ali prejudicado pela estrutura física, pelo espaço, né? E quando a escola começou a ser construída, foi uma alegria muito grande da comunidade ali, escolar, e hoje a obra encontra-se estagnada. Acho que realmente tem que ser ampliado esse debate e nós possamos buscar todos os meios possíveis para que seja retomado e finalizada a obra. Uma parte, vereador, só para complementar, acabei não falando anteriormente, é justamente esse que é o real motivo da construção da escola, né, vereador Márcio? Pelo fato de ela já começar ali, ter ido para lá, voltado ali, amanhã ou depois acaba perigando sumir a escola Hilda Mello, né? Então, o intuito é dessa escola exclusiva naquele espaço que já foi trabalhado junto ao governo do estado, que cedeu justamente para estar sendo construída a escola, e a outra parte é a questão da segurança das nossas crianças, né? Ali funciona junto com a faculdade, muitas vezes os portões ficam abertos, né? Então, as nossas crianças ali, às vezes, ficam à mercê de acabar saindo da escola, sem contar a questão dos banheiros, também, né, às vezes, estar sendo utilizado junto com adultos. Então, o ideal seria realmente essa construção. Então, a gente já avançou bastante nisso daí, é só para estar retomando aí esses trabalhos. Fico agradecido aí pela parte do nobre vereador. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 146/2025. Requerimento número 147/2025, da vereadora Thaís Biberbach. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, venho por meio deste requerimento solicitar que Vossa Excelência entre em contato com a Copel para verificar e solucionar o problema da falta de luz que está ocorrendo no bairro Musulão. Apesar da Copel afirmar que não há problema algum, os moradores relatam que a falta de luz ocorre de 2 a 3 vezes por semana, com duração de até 4 horas, e que diversos protocolos foram abertos na empresa sem solução. Justificativa: a falta de luz causa muitos transtornos aos moradores, afetando a segurança, a conservação de alimentos e a saúde. É importante ressaltar que, desde a terceirização da Copel em 2023, a empresa passou a funcionar como uma corporação sem um controlador definitivo, deixando de ser uma sociedade de economia mista integrante da administração pública indireta do Estado do Paraná. Antes da privatização, a Copel era a referência nacional em qualidade de serviço
e premiada pelo bom desempenho. No entanto, hoje em dia, a empresa lidera o ranking de reclamações por falhas no fornecimento de energia elétrica em todo o país. Por isso, solicito verificar a situação atual do fornecimento de energia elétrica no bairro Musulon, solucionar o problema de falta de luz que está ocorrendo com frequência, garantir que a empresa cumpra com suas obrigações e forneça um serviço de qualidade aos moradores. Em discussão, com a palavra a vereadora Thaís Biberman. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas, a todas e a todos que estão aqui presentes, a quem nos acompanha de casa. Fui procurada por diversos moradores do bairro Musolon. Também a advogada Amanda protocolou, acredito que para todos os vereadores, né, um ofício documentando e relatando a situação. Procurei a TV Ubiplay também para fazer uma matéria com os moradores lá do bairro, porque além da falta de luz, também tem faltado água com frequência. E um ponto importante, tem vários protocolos abertos na Copel. A primeira vez a Copel respondeu falando que não existia problema nenhum. Quando a TV fez a matéria, eles responderam falando que iam verificar. E continua da mesma forma. Encontrei, na semana passada, o secretário de Planejamento também, que já me relatou que a prefeitura entrou em contato com a Copel e eles se prontificaram a arrumar essa situação, porque eles alegam que caminhões arrebentam a fiação elétrica e que eles precisam arrumar isso e que essa semana deve estar tudo em ordem. Mas deixo aqui registrado para ficar atento a essa situação, porque também não é só com o bairro Musolon que a gente tem identificado falhas no fornecimento de luz aqui na cidade. Seria isso, obrigada e boa noite. Em discussão, passo a presidência ao vereador Cordovan para discutir o requerimento. Recebo a presidência e passo a palavra ao vereador Anderson Cardoso. Apoio esse requerimento também, vereadora. Quando o secretário estava lendo ali, eu já lembrei realmente da falta de água também. Então, não é apenas a falta de luz, que acontece com frequência ali no bairro Musulon. Nós chamamos bairro Musulon, né? Mas ainda ali é bairro Cristo Rei, né? Até eu entrei com um pedido, através do presidente ali do bairro, Johnny, para ver se a gente consegue tornar ali, né, o bairro Musulon. Então, a falta de água é constante também. Tivemos uma reunião também lá com os moradores, né? Estava presente o vereador Márcio, o vereador Alemão, secretários ali da administração. Também foi nos passado, né, esses problemas aí. Até tem um abaixo-assinado que já está... Tem alguns moradores que estão recolhendo lá algumas assinaturas, né? Para dar mais engajamento, para ter mais força, para que a gente possa realmente, né, levar aí aos órgãos competentes e que possa solucionar esse problema de uma vez por todas, né? Ali os moradores relataram que a bomba que tem de água ali é muito fraca, né? E não está dando conta. Então, só para deixar realmente, né, o meu apoio também e que seja resolvido, né, de uma vez por todas esses problemas ali do bairro Musulon. Seria isso, muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Anderson Cardoso. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 147/2025. Requerimento número 148/2025 do vereador Márcio Fernando Utzik. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação e demais departamentos envolvidos na matéria, vimos propor que sejam realizados os estudos sobre a possibilidade de os professores municipais poderem realizar 50% de sua hora atividade no ambiente domiciliar. Justificativa. A proposta em tela decorre da realidade enfrentada no cotidiano escolar. Muitos professores encontram dificuldades para cumprir integralmente sua hora atividade nas instituições de ensino, seja pela ausência de espaços adequados, pela falta de professores ou pela limitação de tempo disponível para o planejamento de suas aulas durante o expediente. Consequentemente, é comum que tais atividades, como a elaboração de planejamentos, correções, estudos e preparação de conteúdos, sejam realizados fora do horário de trabalho formal e, muitas vezes, no ambiente domiciliar, o que evidencia a necessidade de se reconhecer e regulamentar essa prática.
Tal medida visa valorizar o trabalho docente de nossos professores. Diante do exposto, pede-se o atendimento desta essencial solicitação. Em discussão? Com a palavra, o vereador professor Márcio Dzig. Senhor presidente, eu entro com esse requerimento, peço o apoio dos demais colegas. A hora-atividade é um direito previsto na Lei 11.738, é a mesma lei do piso do Magistério Nacional. No artigo 2º, parágrafo 4º, diz que tem que ser observada 2/3 da jornada do professor para com os educandos e 1/3 para estudos, planejamento, avaliação, enfim. Fui marcado nas redes sociais por alguns professores que viram uma lei parecida em Capinzal, Santa Catarina. Eu entrei lá no site da Câmara, peguei o contexto da lei, e preferencialmente 50% seja feito essa hora-atividade no ambiente escolar, né, nas unidades de ensino, e 50% dessa jornada possa ser feita no ambiente da casa do professor, domiciliar mesmo. Por quê? Muitas vezes, algumas das 39 unidades de ensino que nós temos no município não tem nem sala de professores, né? Então, já fica ali um espaço não muito adequado para fazer essa hora-atividade, que nada mais é que planejamento. Das próximas, planeja numa semana para ministrar as aulas na semana posterior. Então, que o Poder Executivo, até aproveitar aqui a presença do secretário Jamar, né, que possa levar essa demanda ao prefeito municipal, à secretária municipal de Educação, para que nós possamos evoluir nesse sentido. Até como forma de valorizar a categoria do magistério, de tornar o cotidiano do professor um pouco mais fácil, né? Então, ainda tem um outro, nessa mesma linha de raciocínio, nesse mesmo tema, aqui o município vizinho de Bituruna criou uma lei municipal em que o professor que trabalhar durante a sua hora-atividade, por qualquer motivo, para cobrir um outro colega que esteja de atestado, ou, enfim, que não está lá naquele dia, possa receber essas horas, atividades, como hora extra. Então, ele tem a perda da hora extra naquele momento, e à noite ele vai ter que planejar as aulas dele, né? Então, nada mais justo que ele receba, né? Por isso, porque está tirando algumas horas do seu descanso à noite para planejar. Então, que seja nesse caminho. Não obstante poder fazer 50% disso em casa, a possibilidade também de ele ser remunerado caso tenha que, entre aspas, perder essa hora-atividade. Então, seria isso. Conto com o apoio dos colegas. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 148/2025. Moções. Número 42/2025, de todos os vereadores. Uma moção de pesar pelo falecimento da senhora Marcela Maria Pimpão Leal, ocorrido no dia 25 de julho de 2025, aos 32 anos de idade. Marcela era médica veterinária, profissional dedicada e respeitada, cuja atuação sempre foi marcada pela competência, ética e sensibilidade no cuidado com os animais e com a comunidade. Deixa saudades não apenas entre seus familiares e amigos, mas também entre todos que tiveram o privilégio de conhecê-la e conviver com ela. Filha de Sandro Marcos Léo e Marisa Beatriz Pimpão Léo, esposa de Marcos Moreira Júnior. Marcela parte prematura, deixando um legado de amor, dedicação e exemplo de vida. A seus familiares e entes queridos, externamos nossa solidariedade e condolências nesse momento de dor e saudade, rogando a Deus que conceda conforto espiritual e forças para superar essa perda irreparável. A mesa diretora acolhe moção de número 43/2025.
Moção 43/2025, de Desculpa, todos... desculpa, vereador. A mesa diretora acolhe a moção número 42, 2025. Moção 43/2025, de todos os vereadores. Uma moção de pesar pelo falecimento do advogado Hélio Bueno de Camargo, ocorrido no dia 18 de julho de 2025, aos 86 anos de idade. Dr. Hélio Bueno de Camargo foi uma referência para a advocacia regional, sendo fundador e incansável colaborador da subseção de Porto União, além de ter presidido a subseção de União da Vitória. Sua trajetória profissional foi marcada pela dedicação à justiça, à cidadania e aos valores éticos do direito. Com mais de 50 anos de exercício na advocacia, celebrados com jubilamento concedido pela OAB Paraná em 28 de junho de 2024, Dr. Hélio deixou um legado de compromisso, sabedoria e retidão, sendo lembrado como um exemplo de profissionalismo e humanidade por todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele. Aos familiares, amigos e colegas, essa Casa Legislativa expressa suas condolências, desejando força e serenidade nesse momento de dor e saudade. Mesa diretora acolhe moção de número 43, 2025. Moção número 44/2025, dos vereadores Cordovan Frederico de Melo Neto, Alemão da Agropecuária e Juarez Tica. Uma moção de aplausos aos atletas Flávia Brito, Paula dos Santos e Eduardo dos Santos, que representaram com destaque o município de União da Vitória no Campeonato Brasileiro de Downhill 2025, realizado no Morro Ferrabras, em Sapiranga, Rio Grande do Sul. A jovem ciclista Flávia Brito, competindo na categoria júnior feminino, conquistou o vice-campeonato nacional, reforçando seu nome como uma das grandes promessas do ciclismo de downhill. Já a atleta Paula dos Santos garantiu o terceiro lugar na mesma categoria, demonstrando alto nível técnico e dedicação. O atleta Eduardo dos Santos, por sua vez, obteve uma excelente quinta colocação na categoria Master A1, em meio a um evento que reuniu mais de 200 competidores de 12 estados brasileiros. A conquista desses atletas é motivo de orgulho para o nosso município, destacando o talento local e a força do esporte como ferramenta de superação, disciplina e desenvolvimento. Sua participação em um evento oficializado pela União Internacional de Ciclismo, pela Confederação Brasileira de Ciclismo e pela Federação Gaúcha de Ciclismo eleva o nome de União da Vitória no cenário esportivo nacional. Diante do exposto, essa Casa Legislativa parabeniza e aplaude os atletas Flávia Brito, Paula dos Santos e Eduardo dos Santos, desejando-lhes contínuo sucesso em suas trajetórias e que sirvam de inspiração para toda a juventude união vitoriense. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, moção de número 44, 2025. Moção 45/2025, dos vereadores Anderson Cripa, Luiz Cardoso e Alemão da Agropecuária. Uma moção de aplauso à jovem Isabela Rubi, em reconhecimento ao seu brilhante desempenho e às vitórias conquistadas na modalidade esportiva rédeas, consagrando-se campeã paranaense de rédeas de 2025 em sua categoria. Nascida em 21 de novembro de 2008, filha do policial militar aposentado José Inácio Rubi, de Santa Catarina, e de Helenice Pérez Rubi, Isabela, desde cedo, demonstrou uma forte conexão com o universo equestre. Aos 5 anos, teve seus primeiros contatos com cavalos por meio de 2 mini-pôneis, despertando assim uma paixão que só cresceu com o passar dos anos. Aos 12 anos, enfrentando episódios de ansiedade, encontrou na equitação um caminho de superação e bem-estar. As aulas que frequentava no Rancho 2N foram essenciais em sua trajetória de recuperação emocional, fortalecendo ainda mais o vínculo com os cavalos.
Guiada por uma dedicação e amor pelo esporte, Isabela iniciou sua participação em competições oficiais no ano de 2024, incentivada pelo professor Rafael Borer, estreando na cidade de Castro, onde já conquistou seu primeiro troféu. Ainda em sua primeira temporada, alcançou o 3º lugar na 3ª etapa do circuito. Em 2025, sob a orientação do professor Ivo de Souza Guedes, Isabela elevou ainda mais seu desempenho. Conquistou o 3º lugar na primeira etapa, o primeiro lugar na segunda etapa e o 2º lugar na 3ª etapa. Com a maior pontuação do campeonato, consagrou-se campeã paranaense de rédeas, recebendo com orgulho o troféu e a fivela de campeã paranaense de 2025. Isabela é um exemplo de superação, disciplina e amor pelos animais. Ela também destaca o poder terapêutico da equitação, recomendando a prática como suporte no enfrentamento de questões emocionais, como ansiedade e depressão, desafios que ela mesma superou com coragem e sensibilidade. Diante de tamanha dedicação, talento e espírito inspirador, esta Casa Legislativa presta a devida homenagem e aplaude publicamente Isabela Rubi por representar com honra, garra e sensibilidade o esporte equestre e a juventude brasileira. Em discussão? Passo a presidência ao vereador Cordovan para discutir a moção de aplauso. Recebo a presidência e passo a palavra ao vereador Anderson Cardoso. Quero, nesse momento, então, cumprimentar o meu amigo José Inácio, que se faz presente, sua filha Isabela, grande campeã, e confesso para vocês que nós entramos com essa singela homenagem, né, Alemão? Entramos em conjunto, se eu não me engano, acho que foi uns 2 meses atrás, né, Alemão? Nós fomos surpreendidos por 2 mocinhas que estavam aqui no final da sessão. Até então, por ser sincero, que eu não sabia muito dessa questão, né, da competição de rédeas e tudo mais. Então, eu estava ali cheio de troféu e nos mostraram, nos falaram no que nós poderíamos ajudar, né, e incentivar. Então, nós entramos com essa moção de aplauso para elas também. E depois, né, nosso amigo nos procurou ali. Fiquei sabendo que são meio que parente, né, José? São parente ali, são primas, se não me engano. Então, que bacana, que legal. E daí ela falou, poxa, eu também participei, né? Fui campeã também. Eu falei, então vamos lá, vamos também, né? Fazer essa moção de aplauso. Então, como eu falei, que você receba, né, aqui da mão dos vereadores, essa singela homenagem, mas que você possa, né, continuar seguindo em frente aí, dando orgulho a toda a sua família. E como foi colocado aqui também, né, a respeito, que também serve como terapia, né? Questões emocionais, ansiedade, depressão. As outras jovens também comentaram a mesma coisa. Então, que Deus abençoe você, a menina jovem aí, continue sendo exemplo para muitas outras crianças, jovens, adultos, para seguir também aí nas rédeas, tá? Então, que Deus abençoe. Seria isso. Muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Anderson Cardoso. Em discussão? Quer falar, Alemão? Não? Em votação, então, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a moção de número 45, 2025. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Com o fim da ordem do dia, concedo a palavra aos nobres colegas que desejarem fazer uso dela. Nenhum vereador? Com a palavra, vereador Cordovan Neto. Olá, boa noite, presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha em loco e também ao público que nos acompanha de casa. Hoje, um dia muito importante para o serviço público aqui do município de União da Vitória, uma luta e um direito já antigo das assistentes sociais, né? E hoje aí a lei aprovada referente à redução da jornada de trabalho semanal da categoria das assistentes sociais. Isso é um reconhecimento do trabalho que vocês realizam na sociedade,
A gente sabe que assistente social, muitas vezes, é a porta de entrada, é o primeiro contato das famílias em situação de vulnerabilidade, né, que muitas vezes estão perdidas, né, e vocês que vão lá, pegam na mão e muitas vezes mostram os direitos, né, muitas vezes que essas pessoas têm, né, e daí mostram todo, né, o protocolo ali que tem que ser cumprido, os encaminhamentos que devem ser feitos para eles serem beneficiados. Esse trabalho de vocês é muito importante, né? Aproveito aqui, parabenizo o Executivo Municipal pela valorização, né, dos nossos assistentes sociais, mostrando que é possível valorizar os profissionais e, juntamente, estar avançando com as políticas públicas do município, né? Às vezes dando, né, mais dignidade, né, para quem está trabalhando, aquele tempo de descanso que é preciso para se recuperar, para estar pronto para outro dia, né, estar lá atendendo todo mundo da melhor maneira possível. Então, aproveito também para parabenizar a todas que não desistiram no primeiro não que levaram. A gente sabe que desde a gestão anterior estavam nessa luta, a gente sempre procurando colaborar de alguma maneira. Agora, com a gestão do doutor Ari, aproveito a presença da diretora Sionara aí, junto com a dona Magali, secretária, que desde o primeiro momento, né, já tinham uma aceitação aí referente a esse projeto, encaminharam para cá, a gente também sempre participando de alguma maneira junto ao Executivo, né, para estar aí hoje aprovando essa lei aí de vocês, né, que é mais do que merecido, fruto aí da persistência de vocês, né, sempre prezando, né, pela organização, pelo diálogo, né, e pelo respeito mútuo aí entre as profissionais, o executivo e também ao legislativo. Então, parabéns aí a todos vocês por essa conquista, né, e essa pauta que aqui nós, vereadores, demos total atenção desde quando chegou. A gente, todos nós aí, procuramos debater bastante, né, tendo em vista até que tem a lei federal aí, que já dá um suporte para vocês, nada mais que, né, um direito aí que a gente está aprovando hoje para todas vocês. Parabéns aí pela dedicação que vocês sempre atendem toda a nossa população de União da Vitória. Na noite de hoje seria isso, presidente. Muito obrigado, uma boa noite, uma boa semana a todos. Com a palavra, o vereador Valdir Luiz Cortelino. Boa noite, meus caros colegas, vereadora, também o público presente e também o que nos assiste. Primeiramente, eu quero parabenizar a todos os feirantes, né, de União da Vitória, aqui, principalmente o da praça ali, que tem um lugar adequado, que é ao lado dos bombeiros ali, né? Então, essa é uma reivindicação de muitos e muitos anos, que esses feirantes, talvez muitos que estão ali não chegaram a reivindicar isso, mas muitos anos atrás, aí há 20, 30 anos, era o sonho já de muitos que trabalhavam ali na feira. Inclusive, eu também fiquei mais ou menos 30 anos trabalhando de feirante. Então, quero parabenizar todos que agora eles tenham um lugar adequado. Claro que o certo seria bem mais maior, mas o espaço ali é pequeno. Talvez ainda pode-se fazer um estudo, colocar uma tenda e puxar ela até ali, não digo fechar aquela rua, mas por a tenda, porque a tenda pode dar acesso, e no sábado fechar a rua e dar a continuidade à feira. Mas esse é um estudo que o Executivo deve planejar ainda. Mas eu queria falar também da indicação 292, já
já mandei o ofício para o nosso amigo do Detran, lá, né, do DENIT, para que seja realizado um estudo técnico visando a implantação e mecanismo de entrada e saída, como trevo, trincheira e outras soluções adequadas no acesso ao bairro Rio Vermelho, nas proximidades aí da BR-476. Então, aquele trechinho lá já teve muitos e muitos acidentes, né? Pessoas que entram, às vezes, com a neblina à noite, eles não conseguem, às vezes, entrar direto. Já vi pessoas errar a entrada, eu posso até afirmar isso porque aconteceu comigo também, né? E, além disso, também precisa aquele acesso ali, talvez um asfalto tem começar os outros. É só buraco. E a prefeitura não pode completar aquele asfalto ali naquela extremidade ali, porque é competência e o DENIT não aprova. Esse acesso atual aí do Rio Vermelho, que é na BR 476, é extremamente perigoso, oferecendo risco tanto aos motoristas que utilizam a rodovia, quanto aos moradores da região que precisam entrar ou sair do bairro. A falta de um sistema adequado de conversão e cruzamento, como trevos ou trincheiras, torna-se o trânsito inseguro, especialmente em horário de maior fluxo, podendo ocasionar acidentes graves. Também já conversando com o prefeito, isso aí a gente já vem há anos pedindo até na gestão passada, e aproveitando, sentando com o prefeito, a gente chegou conversando com ele que essa iluminação ali nessa entrada tem que ser feito quanto mais antes possível. Então, quero agradecer a todos e desejar uma boa noite a todos. Palavra livre, está aberta. Com a palavra a vereadora pastora Josi. Boa noite a todos. Eu só quero fazer um agradecimento. Eu quero agradecer a todos que vieram aqui nessa noite, que ouviram o meu humilde convite, né, das entidades, secretários, secretárias e os representantes para falarmos justamente do Agosto Laranja. Que Deus abençoe todos vocês. Sei que sozinhos nós não conseguimos muita coisa. A diretora da PAI, que sempre a gente está caminhando ali juntas, e sozinhos nós não conseguimos muita coisa. Mas quando nós nos juntamos num propósito, nós vencemos, porque somos mais fortes. Então, o que eu posso desejar nessa noite é que Deus abençoe a todos e a todas, que o Senhor fortaleça as assistentes sociais, que eu sei que é uma demanda muito grande, mas que nessa caminhada a gente sabe que nós estamos no início, né, de uma longa caminhada, e só Deus mesmo para nos fortalecer. Que Deus abençoe a todos. É isso. Boa noite. Palavra livre, está aberto. Com a palavra, vereador professor Márcio Dzic. Mais uma vez, boa noite a todos. Agora, na palavra livre, quero reconhecer aqui a sensibilidade, né, e a atitude do Poder Executivo em alterar a jornada de trabalho das assistentes sociais, né, demonstrando valorização ao trabalho, visto que vocês formam um elo, né, entre as políticas públicas e a população mais carente, as que mais precisam. Como bem colocou o vereador Cordovan, vocês são as primeiras a serem procuradas, né? E tem que fazer os encaminhamentos necessários para outras secretarias, seja da educação, da saúde, né? Mas fazem um trabalho de grande importância, né? Fundamental aí para atender a nossa população. Parabéns a vocês por essa importante conquista, né? Na sequência, eu quero aqui parabenizar a vereadora pastora Josi pela essa discussão que você trouxe aqui em relação ao Agosto Laranja e a importante pauta
né? É uma matéria que tem que estar sempre em discussão. Se for preciso, toda segunda-feira aqui nós temos que falar sobre isso, né? Então, para que essas pessoas realmente tenham a política pública, e agora voltando, né, aí ao servidor público, né, que atenda essas pessoas que necessitam, né, de acessibilidade, de um olhar mais apurado do poder público, para que, né, sejam aí beneficiadas pelas restrições que são impostas pelas deficiências sensorial, motora, né, física, e que as políticas públicas, a sociedade, todos os segmentos envolvidos possam, né, estar facilitando a vida dessas pessoas. Parabéns aqui a todas as entidades representativas que estão aqui, né, que batalham nesta causa. Por fim, de antemão, quero parabenizar a todos os pais, né? No domingo agora nós temos o Dia dos Pais, todos os vereadores aqui que são pais. Concito aos amigos, né, aos munícipes, aqueles que ainda têm pai neste plano, que os visitem no domingo, que passem o dia com ele. Porque somente aqueles que não o têm, que já não está mais nesse plano, sabe o quanto aperta a saudade, né? Então, parabenizo a todos os pais. Na noite de hoje seria isso. Muito boa noite e uma abençoada semana a todos. Palavra livre, está aberto. Quero aqui nesse momento, então, registrar também os meus pedidos dessa noite. Indicação de número... Deixa eu ver aqui. Indicação de número 290, 2025, né, que solicitei algumas melhorias aí no CEMEI Zilá Fernandes Luiz, no bairro Limeira. Estivemos na semana passada ali com o prefeito Ari, demais secretários, secretário de Cultura, secretário de Educação, vereadores, né, onde foi contemplado ali o CEMEI com a pintura do muro ali na frente do colégio. Ficou muito lindo, né? Parabenizar também ao Roque, né, que é o artista ali, e outros CMEs também estão sendo contemplados. Daí alguns pais já nos cobram também, né? Poxa, aí é outra escola, é outro CMEI, então aguarde que logo será contemplado também. Daí eu conversei ali com a diretora, minha amiga a Adri, né? E ela solicitou já algumas melhorias lá na parte interna, pintura, coisas simples como pintura, melhorias em algumas portas, o parquinho também, desses modernos, como já tem aí em outros CMEI, em outras escolas. Então, a gente entra com essa solicitação também e aguarda ser atendido. A respeito da pavimentação ali na rua Washington Luiz Pereira de Souza, já comentei, né, no bairro do Rocio. E referente também à recuperação. Essa é uma obra ali que acho que vai ser meio grande, mas tomara que possa ser atendido. Recuperação e melhoria da rua João Valdir Zanetti, ali no bairro São Sebastião. Eu sei que aqui é pedido também, né, seu Cortellini? Acho que o senhor também entrou no mandato anterior. Eu pesquisei ali, alguns outros vereadores também. Tem uma igreja ali, Assembleia de Deus. E também moradias, né? É uma importante rua que liga ali o bairro. Então, a gente aguarda ser atendido por parte do Executivo, por parte da Secretaria de Obras. Quero aqui também trazer a todos, referente a uma pesquisa que foi feita por um professor Iago Vinícius Geller, da UGV. Então, gostaria de, em nome, né, do professor, agradecer aqui a todos os vereadores, na verdade foram 11 vereadores, né, que participaram dessa pesquisa, da liberação da pesca do dourado. A pesquisa, né, era de forma anônima, né, então nem o próprio pesquisador não tem identificação de quem ficou de fora. Então, gostaria de agradecer também a população do Nona Vitória e Porto União que participaram dessa pesquisa, o professor Iago, que repassou alguns resultados para divulgar aqui, e também nos meios de comunicação da nossa região, que já está sendo divulgado, já está gerando aí, né, algumas discussões, e isso é importante. Então, mais de 70% de todos os entrevistados dizem das duas cidades que o dourado é uma espécie não nativa. Se a população considera o dourado uma ameaça para outros peixes do Iguaçu, 65% da população diz que sim.
80% dos pescadores também concordam. 73% dos lojistas e 63% do poder público fecham o apoio. A pesca do dourado deveria ser liberada na Bacia do Iguaçu? Uma pergunta. 79% dos entrevistados da população acharam que sim. 80% dos pescadores apoiam a liberação e 60% dos lojistas e 54% do poder público também. Ou seja, né, desta casa concordo com a liberação da pesca. Outras questões também foram abordadas nessa consulta pública, como propor medidas de conservação do lambari, consumo de carne de pescado, entre outros. Todos os dados estarão disponíveis na tese do professor Igor Geller, que conta com 4 capítulos e mais de 170 páginas, falando de todos os riscos do dourado no Iguaçu. Para finalizar, quero utilizar aqui este lugar para divulgar, então, o que ocorreu com todos esses estudos. Algumas semanas atrás, foi protocolado na Assembleia do Estado do Paraná uma alteração de lei ambiental errônea que protege uma espécie invasora, no caso o dourado. Esta lei está iniciando a tramitação e convido meus colegas que se interessarem pela causa em conversar com os seus respectivos deputados aliados e verificar esse estudo, né, para seguirmos apoiando, visto que é uma temática importante para a nossa região. O professor Iago ainda me passou também que o Ministério Público e o IAT, o Instituto Água e Terra do Paraná, já estão acompanhando toda a situação para que isso siga à frente. Eu quero aqui também deixar bem claro, né, aos meus vários amigos da pesca esportiva, que também me procuraram, né, que nós aqui então abrimos o espaço, né, para o professor, para esse importante estudo e pesquisa, né, e buscamos aí a liberação, ou pelo menos que regulamentem, né, para a liberação, pelo menos uma certa quantia, algo assim seja feito nesse sentido. Quero aqui também, tenho mais dois, um convite, né, e o bingo da PAI também para divulgar aqui. Então, vai acontecer no dia 9 de agosto, na paróquia de São Pedro, São Paulo, no bairro São Pedro, no próximo sábado. Vai ser esse sábado, para quem não poder ir, será com conferência eletrônica, é isso? Beleza, pessoal? Então, vamos participar aí do bingo da PAI, né? Vamos estar prestigiando e apoiando essa causa tão nobre. Também quero deixar um convite a todos os nobres colegas vereadores, por parte do comandante do 27º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Luiz Antônio Ferreira Júnior, e o comandante interino do 7º Colégio da Polícia Militar, Capitão Renan Guilherme Fantin. Então, convida, né, para a solenidade de comemoração aos 171 anos da Polícia Militar do Paraná, que acontecerá conforme programação. Será no dia 7 de agosto de 2025, na quinta-feira, às 9 horas, no 27º Batalhão da Polícia Militar. Quero deixar registrado, estive também nesse último fim de semana acompanhando ali as finais do Campeonato Varziano, no São Cristóvão, né, e foi um sucesso aí mais uma vez. Quero cumprimentar aqui a todos os amigos da Liga Amadora, né, tá aqui o amigo alemão, ainda vereador, faz parte também da Liga, o Sidney, o Sadi, enfim, toda a diretoria lá, né, alemão, leva o Amarildo, isso. Levo nossos agradecimentos a eles lá, né? Ao secretário de Esportes, ao Rodrigo Crema, ao prefeito Ari, a sua esposa, que estavam presentes lá, né? Entregando os troféus, participando, apoiando, né, o esporte. Também estava o amigo Cordovan, né? O professor Márcio, enfim, demais vereadores, né? Já falei o alemão. Vereadores que apoiam, né, o esporte, isso é muito importante, né? Estar no meio do povo ali, estar junto, incentivando esses atletas, o ambiente familiar, né, as torcidas ali, a criançada, isso é maravilhoso. Então, quero realmente parabenizar, né? O Santa Rosa se consagrou campeão ali na categoria livre, o Só Amigos ficou com o vice-campeonato, e na categoria veteranos também, né? Acho que foi o Santa Rosa também foi campeão ali, enfim, parabenizar todos os atletas, todos que participaram, e logo, logo tem mais, né? E, por fim, quero aqui também cumprimentar, né, todos os profissionais da assistência social, né, parabéns por essa conquista, né, que nada mais é que a valorização dos trabalhos, né, de cada um de vocês. Então, vocês podem contar sempre, né, com essa Casa de Leis aqui, e nós estaremos sempre aí brigando pelos seus direitos. Referente ao mês agosto laranja também, né, pastora Josi, né, parabéns pela explanação, pastora.
Cumprimentar aqui também o amigo, ex-vereador, secretário Godoy, de acessibilidade. E essa pauta referente à inclusão, acessibilidade, também eu digo aqui que sempre terá a atenção, né, e o prestígio de todos os vereadores. Podem sempre contar com a gente. E quero convidar também aqui a Isabela, né, e seu pai, para a gente poder bater uma foto aqui quando estiver encerrando e entregar a moção de aplauso. Por fim, cumprimento, né, também aqui os demais presidentes de bairros, né, todos vocês que nos acompanham. E como diz o meu amigo Cortellini, né, venham sempre, né, Cortellini? Participe, acompanhe os trabalhos, que isso é muito gratificante. Nada mais havendo, agradeço aos senhores vereadores e a próxima reunião ordinária será no dia 11 de agosto de 2025, no horário regimental. Muito obrigado, uma boa noite e uma boa semana.